o aplicativo. Uhum. Pode ser? Pode sim. Por quê? Porque essa aula, além de ser interessante para você, claro, né? Você já fez a atualização com o Google Play Deixa Store? eu ver, eu acredito Já, que né? sim, deixa eu ver aqui. É o do intermediário, avançado ou master? A princípio já está atualizado para o básico e para o intermediário, não é? Aham, isso, tem. Mas aí eu pedi para o pessoal ir lá, né, comentar os resultados que vem obtendo, né, colocar as estrelas. Uhum. Não sei se você já teve tempo de fazer isso. Se não teve, tudo bem. Eu consigo fazer agora, se quiser. Deixa eu Pô, ver. legal. Aí então a gente pega e faz junto, tá Beleza. certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é desinstalar. Você já tem o código de resgate? Tenho. Uhum. Tem. Ok, então você desinstala o APK. O APK é só o protótipo, né, do aplicativo fora da loja. É a mesma coisa, só Uhum. que ele pelo Google Play, você usa uma plataforma, né, que já está Uhum. lá estável, né, e não ocupa memória no seu aparelho, ou ocupa Uhum. Deixa eu menos abrir. memória. Ó, Aí eu você vai lá no código de resgate, desinstalou o APK, desinstalei. Aham. aí você vai no Play Store, né? Aham. Você entra pelo Play Store. Quando você for no É, Play Store, eu te passei um link, na verdade, né? Você foi. viu um Aham. link? Você vai Isso. por leitura dinâmica e memorização. Hoje Isso. nós estamos em segundo lugar. Olha que Maravilha. beleza. Não Hum. tem nem um mês esse aplicativo e E nós já estamos em segundo lugar. ele Só estamos aparece. perdendo aqui para o Read Pro, né? Que é um 4,7 de nota, nós estamos com 5, nota máxima por enquanto, né? E Maravilha. estamos em segundo lugar entre os outros aplicativos, né? Uhum. Aí Ok. eu vou. Aí ele Aí você aparece foi lá, 149, eu clico para baixar. na verdade já era para ter aumentado. Na verdade, ele hoje já é 184, alguma coisa assim, porque eu já liberei o segundo módulo, né? Conforme eu for liberando os módulos, eu devo aumentar um pouquinho aí os valores. Tá, só Uhum. que você não vai pagar, claro. Você vai perceber que ele vai te dar opções. Não tem Uhum. uma setinha do lado? Isso. Aí ele vai perguntar: você quer pagar com cartão, com Pix, Uhum. né? É débito, não sei o quê. E Uhum. lá embaixo tem assim, código de resgate ou vale presente. Aí você Uhum. copia aquele código, cola ali. Deixa Eu eu. até mandei um vídeo, não sei se você viu, ensinando a fazer, né? Uhum. Então, para o pessoal aí que teve dificuldade, a gente mandou um videozinho explicando. Conseguiu colar o código de resgate? Deixa eu ver aqui. Consegui. Aham. Pronto. Aí, quando você colou o código de resgate, ele vai baixar o aplicativo, certo? Beleza. Tá já abrindo, já está instalado. Deixa eu só ver ele abrir. Isso. E aí ele tem lá uma área onde ele vai fazer a instalação, vai te dar a possibilidade de você comentar o aplicativo. Aham. Tá vendo aqui, ó? Aham. Aí achou, né? O videozinho mostra aqui direitinho as opções. Tá refletindo aqui um pouco a tela. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Estou fazendo a resenha, tudo bem? Já coloquei 5 estrelas. E aí você vai comentar o que você achou, né? Por exemplo, o Daniel, sou um dos melhores, eu colocaria assim, né? Se eu fosse falar sobre o Daniel. O Daniel é um dos melhores alunos. Se você conseguir só 10% que ele conseguiu, sinta-se muito bem sucedido com essa ferramenta. Estou muito satisfeito com isso, que realmente gostou bastante. Obrigado. Não, se conseguir só 10% que o Daniel conseguiu, você é o leitor mais rápido da sua comunidade, do seu meio. Não é por quê? Porque a maioria lê 250 palavras. No seu caso, você já passou de 1.000, né? Deu quanto a sua? O máximo foi 1780. 1.700, seu melhor teste, né? Uhum. É claro que agora, como você está em
vamos dizer, em desenvolvimento, às vezes dá um pouquinho menos, às vezes dá um pouquinho mais, às vezes a compreensão dá 9, às vezes dá 7,5, às vezes a compreensão sobe, às vezes a velocidade baixa, às vezes é o contrário, até a gente chegar nas 2.500. Pronto, aí você fez aí para a gente a resenha, já pode voltar para o seu APK, você tem lá, nós vamos ter a opção, né, em 3 idiomas. Por enquanto, só tem, né, ele está no comecinho, né, ele está em construção, já está com a versão português, lógico, liberada. E aí você tem o básico, o intermediário e o avançado. Como você é um aluno avançado, eu vou mostrar aqui como é que você vai treinar de 1.001 maneiras diferentes usando esses exercícios, tá? Mas antes disso, eu só queria mostrar aqui que clicando no básico, você vai ter o passo a passo. Né? Você está fazendo aulas particulares comigo, então você não vai precisar dessa ferramenta aqui. Porque é sempre que a gente grava um vídeo, né, que tem um aulão, eu vou lá e coloco a aula, inclusive a sua, né? Então, mas você tem aqui, por exemplo, ó, as aulas gravadas. Então, por exemplo, sempre que eu dou uma aula usando o aplicativo, tá aqui, ó, uma aula completa com 3 horas, para a pessoa fazer teste, treinar, né? Fazer teste final, ver que melhor em 3 horas ela já dobra a velocidade. Aí ela tem aqui o aulão número 1, o aulão número 2, número 3, número 4. Fizemos 4 aulões. Certo? Certo. Esse aqui você não vai precisar, porque você já faz aula mentoria particular. E tem aqui esse botão vermelho. Esse botão vermelho é o que eu acho de mais sensacional. Meu sonho era ter comprado um desse, quando eu não sabia leitura dinâmica. Né? Nossa, eu ia, nem que eu tivesse que pedir de moeda em moeda para meus parentes, que eu era muito jovem, né? Mas aí eu faria, ó. Então, eu compraria. Aí você tem um plantão de dúvida, fala direto comigo. Quer dizer, não é um assistente, não é uma Bia do Bradesco, certo? E você também não vai precisar dessa função, correto? Eu posso fazer uma propagandazinha que vai ficar gravado, Daniel, e aí vai ser um vídeo modelo aqui para a gente, tá? Então, indo então lá para o Palavras, que é o que te interessa, né? Você lembra do módulo básico, do intermediário? do módulo básico, Palavras? Módulo básico é o módulo 1, que é o Palavras, ou é da O apostila? Palavras 1, você vai pegar o Palavras 1 mesmo, vamos treinar pelo app hoje. Beleza. É porque a maioria, né, só conhece o exercício básico. Mas, a princípio, qual é o objetivo do Palavras? Aqui, para mim, pelo menos, foi testar a velocidade. Para mim, Ganhar velocidade e aprender a ter ritmo, né, com o a visão metrônomo. periférica também ajudou um pouco para mim, com o tempo as palavras passadas. Palavras e números, diminuir a voz mental, né? Números, atenção e foco, né? Ajuda quem tem déficit de atenção, né? Aí tem lá duplas palavras, campo visual, aí tem o sequência, né? Ajuda na compreensão automática. Tá, qual é o exercício básico aí, né? Tem cronômetro e metrônomo, tá? Então, quem for treinar, por exemplo, aí marcando o tempo, só tem 10 minutos por dia para treinar isso. Para não se perder, liga o cronômetro, quando der 10 minutos é hora de parar. Tá? E, no caso aí, o exercício mais básico, né? Você vai colocar em qual velocidade? Eu comecei lá no passado com uma velocidade de... Não, eu digo agora. Agora, você acha que dá para fazer o quê? No 60, no 80, no 90? Agora eu estou em 80. Então, vamos colocar no 80, vou colocar aqui também para te acompanhar. Você viu que você acelera puxando a seta com o dedo, né? E depois tem os sinais de mais e menos também para auxiliar. Tá, então vamos fazer o movimento número 1. Esquerda para a direita, de cima para baixo. Tio, pão, fui, soube, pá. Beleza. Isso é moleza para você, você já fez milhões de vezes. Vamos fazer só uma vez para eu te mostrar a diversidade disso aí, tá bem? Combinado. Valeu. Pronto, né? O outro movimento que pode ser feito, a gente fez da esquerda para a direita, de cima para baixo, é o da direita para a esquerda, não é? Tá. Então, pá, sobe,
fui, pão, tio, não é isso? Aqui é Vamos fazer sobre uma vez? fui, pão, tio, né? Isso. Sobre fui, pão, tio. É. Ah, só está aparecendo 4 colunas para você? Isso. Ah, é porque o teu celular deve ter uma telinha pequena. Uhum. Eu Tem um gosto eu gosto do Z Fold, né? Mas aí teve uma época que eu fui assaltado bem no centro de Taguatinga e levaram o meu Z Fold. Aí eu tô com a tela grande aqui que aparece também, né? Mas a gente vai aqui de trás para frente. No seu começa em sobre, no meu tem a quinta coluna, né? Ok. Tá. Então, quando a telinha é pequenininha, ele aparece com 4 colunas só. Valendo. Uhum. Certinho. Tá bom. O perigo desse exercício, Daniel, é você acelerar demais e não entender a palavra. Uhum. Que a gente meio que se acomoda quando vai treinando muito. A ideia, né, é você estar treinando de duas maneiras aqui, quando for usar o aplicativo. No seu caso, como você está avançado, você faz a número 1 indo, aí você pega a folha 2 voltando, né? Aí você pega a folha 3 em zigue-zague, a folha 4 indo, você já sabe disso, Uhum. tá? Mas para o iniciante, o legal é que ele faça esquerda-direita, direita-esquerda, zigue-zague. Esquerda-direita, direita-esquerda, zigue-zague, durante 10 minutos. Maravilha. E aí depois ele treina com a folha 2, com a folha 3. Você já passou dessa fase que você está na sua 15ª, 14ª aula já? 14ª aula, né? Uhum. Então, não precisa mais disso, né? De estar fazendo com a mesma folhinha até para acostumar a fisiologia, adaptar. A De principal cabeça por vantagem de baixo. treinar com o aplicativo, além da praticidade, está na tua mão, tem iluminação, você pode treinar no escuro, você pode treinar sem internet, né? Mas a maior importância disso aqui é aprender a ler livros no celular. Uhum. Né? Eu assisti um comentário, um corte de um palestrante, e eu fiquei bem impressionado com um ponto de vista que eu já falo há muito tempo. As pessoas hoje têm todo o conhecimento do planeta, literalmente, de todas as épocas, aqui. Você tem a Biblioteca de Alexandria na tua mão. Pois é. E o cara fica assistindo vídeo no TikTok para ficar dando risada. Eu não vou mentir, eu tenho meus minutinhos lá que aparece, que eu assisto, dou risada e que eu até compartilho. Às vezes com a minha irmã, às vezes com pessoas que têm mais intimidade, né? Algumas coisas que até do curso mesmo, eu já vi coisas sobre leitura ali, né? Que eu já compartilhei. Mas, claro, a gente pode estar usando isso aqui como uma ferramenta de pesquisa, está lendo no celular, mas a gente não lê por quê? Primeiro, porque a nossa geração, quer dizer, você parece ser bem mais novo do que eu, né? Mas você tem quantos anos? Desculpa, tá lhe perguntando aqui, Daniel. 27. 27, você já é psiquiatra, não é? Estou estudando, tô estudando por esse rumo aí. Então, meu sonho era esse, inclusive, viu, Daniel? Era fazer psiquiatria, tá? Eu não fiz a psiquiatria porque eu fui por uma área ainda mais exótica, que foi a parapsicologia. Uhum. Estudar o sexto sentido, ou seja, eu queria criar padrões, conceitos. Eu sou muito epistemológico, eu gosto de criar conteúdo. E na psiquiatria é difícil alguém criar conteúdo em psiquiatria, depois de Freud, depois de tanta gente, né, importante. Dá, impossível não, mas concorda que eu teria mais espaço para um Nobel? Ele é mais Era meu difícil sonho, para né? ele é difícil para muito baseado em evidência científica, né? Porque tem muito com a aplicabilidade. Exato, fazer a defesa de tese, né, o doutorado, o pós-doutorado, é difícil, né? Então eu fui pela parapsicologia. E aí depois, com 19 anos, eu comecei a dar aula no colégio militar, depois fui para o colégio objetivo, aí comecei a viajar. Quando eu assustei, tinha 30 anos viajando. Né? E aí eu falei, bom, a minha área é leitura dinâmica, e hoje eu sou um criador de técnicas e ferramentas para desenvolver leitura e memória, né?
Tá. Então, Daniel, a vantagem disso aqui é porque você vai ficar tendo intimidade com a leitura digital. Leitura digital. Uhum. Você aprender, por exemplo, eu sugiro que você treine um pouquinho no livro, no material de papel, que você está bem avançado, inclusive, né? E treine também com o digital. Nós vamos ter todos os módulos do material de papel, vão estar aqui. Uhum. Inclusive, para você ler em outros idiomas, Também. Uhum. tá? Inclusive, para você também estar fazendo exercícios de leitura dinâmica em outros idiomas, ganhando fluência, né? A minha intenção é ter até mandarim aqui. É muito útil. Tá? Então, por quê? Porque o projeto é mundial. Então, pra você ter uma ideia, o nosso terceiro maior comprador, né? Nosso terceiro maior comprador é o Japão. Caramba. Brasil, óbvio, né? Até porque eu vendo para os meus alunos. Segundo é Portugal, por questões do idioma, né? Terceiro é o Japão. Eu pensei que fosse brasileiro nos Estados Unidos, porque eu vou com certa frequência e sou membro do Conselho de Pastores lá, né? Mas não, é o Japão, né? Ok, mas fizemos esquerda, direita, para não ficar Uhum. muito fácil para você, pega lá o número 8, Uhum. palavras 8. Uhum. Vamos fazer o zigue-zague? Beleza. Só que você vai fazer o zigue-zague de cima para baixo, terminou de baixo para cima. Uhum. 80, né? Isso. Valendo. Certinho. Muito bom, Daniel. Você vai entender onde eu quero chegar, tá? Calma que você vai, de repente, estar pensando, professor, pega um mais difícil aí para mim. Isso aqui, para mim, é café com leite. Apesar de café com leite ser extremamente importante para o brasileiro, né? Eu gosto muito do pingado. Você sabe o É. que é o pingado? É um muca daí? Não é pinga, não, tá? O pingado é o café, né? Nos Estados Unidos a gente bebe um copão de café, Como chama de só que, muca, né? só que com uma gotinha de leite. É um muca latte, né? Ó, é chique, eu não sei por esse nome aí, não. Aqui eu sei pelas padarias, né, nas lanchonetes que a gente vai, nos aeroportos, principalmente em São Paulo, o nome é pingado. Não é um pingado, é um café, um copo de café americano com um pouquinho de leite, né? Mas lá nos Estados Unidos eles tomam uns copão de café, inclusive aprendi a tomar o café gelado. Eu fui fazer isso aqui no Brasil e me dei mal. Tem o cold brew aqui. É o Eu, café eu gelado. fiquei, mas eu fiquei doidão, Mas porque o café nacional é extremamente mais forte que o café americano, né? Eu tomei aquele Dunkin', né? Que é bem popular lá, né? Tem as lojas, você vai tomar café e tudo. Tem um outro, um verde, acho que é o Starbucks, Starbucks. que é muito bom também, mas eu gostei mais do Dunkin'. Aí eu tomei o geladão lá, que parece suco, né? Parece chá, né? Você toma com uma beleza. Eu fui fazer isso aqui, rapaz, deu tanta cafeína na minha cabeça que eu fiquei assim, meio zonzo, né? Porque o café daqui ele é bem mais forte, né? Eu senti porque eu tomei 4 meses de café lá todo dia. Quando eu fiz isso uma vez aqui, eu senti, me passei mal, né? Mas voltando para o nosso assunto, que não é café, que é o assunto do brasileiro, né? O café E o café, o sim, café daqui ele tem uma alta torra. Então o café daqui ele tem um gosto mais amargo por causa do grau de torra, mas a biodisponibilidade da cafeína dele parece que é um pouco menor. Então se você toma aqui no Brasil mesmo, café de torra média, você tem uma ingestão maior da cafeína, sabe? Sem sentir os efeitos gastrointestinais tão potentes, sabe? lá nos Estados Unidos, quando eu tomei o gelado, eu senti um pouco de dor de estômago, aí eu diminuí. Mas, como o nosso assunto não é café, mas é um assunto excelente, porque, inclusive, 4 cafezinhos aumenta a sua taxa de acetilcolina e noradrenalina, que são os dois neurotransmissores ligados à capacidade de memória, tá? Mas existem outros que são melhores do que o café, tá?
que é o ginseng e o acetil L-carnitina. São estimulantes cerebrais fabulosos, tá? Então, o chá de ginseng, ele granulado, que ele é mielinizado, né, quebrado as partículas, ele ainda é melhor, né? Mas, tá, você fez aqui o zigue-zague, subindo e descendo? Fiz, aham. Tá. Então, fizemos o zigue-zague. Agora, para você entender, todos esses movimentos podem ser feitos também de cabeça para baixo. Uhum. Tá? Então, você vai pegar o número 10, que é o mais difícil, tá? Vai virar de cabeça para baixo. Uhum. E vai fazer uma vez assim, ó. Esquerda para direita, de cima para baixo. Uhum. Terminou, respira e me avisa. Eu Posso acho que eu deixar sugiro, ele a uma velocidade um pouco menor, de isso que eu cabeça ia para baixo? falar, eu sugiro que você coloque aí em torno de 50. A minha de cabeça para baixo é péssima, eu fico em 40. Mas você sabe por quê que é péssima? Hum, Então, você sabe por quê que é tão difícil? Você entendeu por não quê? faço. Não. Tá. Então, vamos entender. Isso aí é uma teoria extremamente importante que a gente coloca no livro e tudo, né? Ou te mostro o controle remoto assim, você entende. Eu te mostro ele assim, você entende. Se for assim, você entende também. Meio até de lado assim, você entende também. Por quê? A gente já associou de várias vezes, a gente Não, conhece o controle. é porque você olha isso aqui como uma peça. Uhum. Você olha como um grafema, como um ideograma. Tá? Se eu fosse olhar para o controle remoto como eu olho para uma palavra, eu ia olhar por pedaços. Eu ia olhar para esse botão, eu ia olhar para esse, eu ia olhar com o hemisfério esquerdo. Mas como é uma imagem, eu olho com o hemisfério direito, Uhum. tá? Só que quando você olha para uma palavra de cabeça para baixo, o lado esquerdo do cérebro não acha a sílaba, Uhum. porque a sílaba está invertida, como se estivesse espelhada. Uhum. Então, se você ainda tem dificuldade, eu sugiro que você faça mais vezes, principalmente nos exercícios mais fáceis com o aplicativo. Uhum. Por quê? Porque significa que você ainda não está lendo 100% com o hemisfério direito. Ou seja, que Uhum. você ainda tem uma tendência a ver sílabas. Uhum. Então, se eu consigo entender a palavra assim, se você quiser ler assim, pode? Pode, se você tem essa Pode, ó. capacidade. Tec, tec. Não, é fácil, você pode fazer, nós vamos fazer junto. Ó, Uhum. tec, 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 tec. Dá para fazer, tá? Dá para fazer Uhum. subindo, ó. Tec, 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 como se fosse japonês. Dá. Uhum. O japonês lê assim, tá? Ó. Maravilha. Tec vai, na segunda linha desce, Sem de baixo para sobe, cima, de cima para baixo, né? zigue-zague, tá? Dá para fazer assim. Você só não faz, inclusive eu queria fazer uma tese, né, para os livros serem escritos assim, ó, esquerda, direita, volta para direita, esquerda. Depois eu desisti, porque ia dar muito trabalho para tentar mudar o sistema, né? Por quê? Porque você ganha 15 a 20% de velocidade quando o texto é voltando, como se fosse uma impressora matricial, Uhum. mas eu larguei para lá, né? Eu tenho mania de cientista, né? Eu entrei na UNB como cientista. Tá, então nós Uhum. vamos fazer de cabeça para baixo, daqui para cá, vamos ligar o metrônomo no 40, Uhum. e até porque as palavras são grandinhas, né? Eu tenho mais facilidade 10. com a palavra grande do que a monossílaba, porque Você sabe o motivo? dá menos salto, né? Segundo a apostila. Não é porque é menos salto, é porque a palavra maior você tem uma capacidade de indução maior. Uhum. Quando você tem uma palavra muito pequenininha, aquilo ali é 100% do conteúdo. Ou seja, eu Uhum. não posso perder nada. Entendi. Você já Uhum. viu aquele exercício que eu mudo a primeira e a última letra, você continua entendendo a palavra? Eu Uhum. troco as vogais por números, você continua entendendo? Por quê? Uhum. Porque você faz por indução, ou seja, quem faz é o hemisfério direito. Quanto Uhum. maior a palavra, mais fácil eu intuir. Maravilha. Quando ela é pequenininha, eu tenho que usar o lado esquerdo. Uhum. Legal isso, né? Eu acho. Nossas aulas sempre são muito ricas. Não sei se é porque você pontua e acaba puxando um conteúdo que eu não estava programado a ensinar. Então, eu não ia falar sobre isso com você. Mas aí você, acho que você toca na feridinha, na ponta do novelo, e a gente acaba puxando. Tá bom? Maravilha. Então, muito legal, Daniel. Vamos fazer aí
de cabeça para baixo o aplicativo, né? Isso. Da esquerda para a direita ou da Eu estava direita para super a esquerda? cansado aqui, né? Era 10 da noite, ela me perguntou, eu posso treinar de cabeça para baixo? Aí eu comecei a rir, eu não aguentei, mas foi pelo cansaço, né? Aí eu falei, rapaz, é melhor não, porque pode ir muito sangue para a cabeça, né? Não, Eu não não. entendo muito disso aí, mas eu acho que se você estiver lendo de cabeça para baixo, não é perigoso. Ah, sim, não, é. Se a pessoa tiver de cabeça para baixo, sem dúvida, isso é É, muito eu acho que não vai ser legal. É melhor você virar só a apostila, né? só Tá bom, puxei. vamos lá, pode começar. Parece que está fazendo em zigue-zague ou de cabeça para baixo? É zigue-zague, não é? Isso não, era só da esquerda para a direita, mas tudo Então, bem, não tem problema. vou continuar da metade da esquerda para a direita. Ok. Sim. Legal, Daniel. Então, olha que fantástico, né? Você pode fazer de cabeça para baixo. Quando eu falo fantástico assim, porque eu sou empolgado com a leitura dinâmica e o aplicativo é o meu filho predileto, né? Maravilha. O tratado de leitura dinâmica, eu acho que só quem vai gostar dele sou eu, né? Mas tem muita gente que já comprou. Vai ser o maior livro mais completo, conteúdo de leitura dinâmica, né? Mas esse aqui é o meu filho predileto, que eu sei que é uma coisa que muita gente vai usar. Então, você fez daqui para cá, pode fazer de lá para cá, pode fazer o zigue-zague, como foi o caso, tá? Uhum. Só que você pode fazer também de baixo para cima, esquerda, direita, de baixo para cima, zigue-zague, assim como eu também disse que você pode fazer na vertical, Uhum. certo? Uhum. Tá. Agora, mais um pulinho do gato aí, para quem for assistir essa aula, você pode fazer os saltos. Uhum. Como é que é o salto? O que eu estou fazendo atualmente é de colunas em um pulo alternado entre eles. Aí, Isso. geralmente, comecei Então, com você duas pode falanges. fazer aqui, ó, a primeira com a segunda, Uhum. tá? Então, no caso, ó, hipopótamo, pirâmide, não é isso? Isso. Aí você coloca o metrônomo tipo no 90, no 110, aí tec, 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 certo? Aham. Você pode fazer com a primeira e a quarta, tec, 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 tec. Você pode fazer com a terceira e a primeira, tec, tudo cruzado, né? Aham. Você pode fazer com a segunda, com a terceira e a segunda e a terceira, com a quarta e a primeira e a quarta. Uhum. Entendeu a diversidade de exercícios? Sem dúvida. É, me Então, ajuda, aí, uma dúvida, me ajuda a ler de cabeça para baixo, se eu ler em 90 graus primeiro? É, porque parece, sim, é a dificuldade que sim, eu é um tenho. pouquinho mais fácil, tá? Uhum. Na vertical, né? Então, são mais de 20 exercícios que podem ser feitos só no módulo básico, dentro desse aqui, ó, do Palavras. Uhum. Então, você tem aqui 5 módulos no básico e já está liberado o intermediário, Uhum. que é bem exótico, né? É, para mim, o intermediário ele não aparece desbloqueado, mas ele já, mas não sei se é da Ah, atualização. então eu vou contar o Murilo lá, ver o que está acontecendo, ok? Uhum. Tá, Certo? mas tem que aparecer sim, o bloquinho É o já intermediário, né? bloqueado. É. Então, você pode fazer todos esses exercícios, esses movimentos, em todos os exercícios do caderno. Uhum. Tá, Daniel? E aí, Combinado. para fechar, tá? Só para você entender isso aí, essa aula é uma aula de brinde, né? Que a gente ofereceu aí para quem já está no grupo do aplicativo, né? Que é o teu caso. Tá? Uhum. Então, não é considerado uma aula oficial. Se você quiser marcar mais uma aula na quinta, a gente faz, tá? Para Tranquilo. retomar ali o conteúdo avançado, mas eu acho que vai ser muito válido para você essas informações, tá? Que tem movimentos novos aí, por exemplo, em vertical, que você nunca fez, né? Uhum. O de saltos é muito bom, e você ter essa noção de que, né, eu vi que você estava também, por exemplo, quando você lê de cabeça para baixo, eu vi que você pode reforçar A dificuldade essa que eu tenho. parte,
né? Então, você vai ter um crescimento muito alto quando você treinar com fluência de cabeça para baixo, né? Uhum. E o mais legal também é que esse aplicativo que vai estar para o iPhone e para o Play Store, a gente divide os lucros. Uhum. Então, as pessoas ainda podem comprar cotas. A gente faz um contrato e os acionistas ganham 49% dos lucros. Tudo o Uhum. que vender, que o Google pagar, mensalmente, ele paga todo dia 16, é amanhã, né? A gente Uhum. divide com os acionistas. Já tem 4, Uhum. tá? E aí, assim, não estou querendo te induzir a comprar ações, não, mas se a gente bater 1 milhão de downloads, que é a minha primeira meta, bater 1 milhão de downloads, assim como muitos outros downloads, o WhatsApp bateu 2 bilhões e tantos milhões de downloads, né? Se não me engano, 2,4 bilhões, né? A gente consegue um faturamento para dividir com os acionistas e continuar fazendo pesquisa, além de atingir milhões de pessoas, né? Milhares, porque eles treinam e compartilham isso, né? Dá um faturamento aí de quase 190 milhões de reais. Cara, E cada cota para você participar dividindo os lucros custa R$ 500 até hoje. No segundo mês vai custar 750 e a partir do terceiro mês R$ 1.000. Aí uhum. eu agradeço, Daniel, pela sua disponibilidade de estar gravando esse vídeo aqui com a gente, tá? Espero que tenha sido útil para você. Muito Eu tenho obrigado. certeza que sim, que você é sempre muito assertivo nas percepções das técnicas, né? E eu lhe Muito, vejo na próxima aula. foi muito útil, sim.